Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre o Gemini, a inteligência artificial do Google. Nós vamos explorar os fundamentos, as funcionalidades diferentes de outras IAs e em qual área ele realmente brilha. Você pode começar acessando aqui no gemini.google.com com uma conta gratuita mesmo. E o primeiro direcionamento que eu vou te dar para usar tanto o Gemini quanto qualquer outra IA generativa é pedir para ele te orientar em qual vai ser o melhor prompt para que ele te dê uma resposta assertiva. Por exemplo, vamos supor que eu precise aprender tudo sobre indicadores de análise de dados para a área de logística. Pedir para ele me ajudar a escrever um prompt para conseguir me direcionar profundamente em como realmente pedir isso para ele. Vou enviar, ele vai pensar e aqui embaixo ele me deu o prompt sugerido. Preciso aprender tudo sobre indicadores de logística, minha experiência atual com dados de logística é... Então você vai falar se é iniciante, se não é, qual setor de logística você quer, porque existem vários setores na cadeia de logística de supply chain, meus objetivos de aprendizado. Então, se você responder tudo isso, você vai conseguir ter, de fato, um retorno específico daquilo que você precisa explorar. Então, vamos supor que eu aprendi como escrever um prompt, e aí, de fato, olha só como que muda simplesmente escrevendo só uma frase, ou então algo elaborado e, de fato, com os objetivos que eu quero ter dessa análise. Quando eu envio, ele vai processar e vai me dar um overview geral de todos os indicadores de logística principais, principalmente o OTIF. E mais para baixo, On Time Delivery, que é outro principal também. Então, eu estou tentando avaliar se ele deu uma boa resposta. E até o momento, lendo superficialmente, foi realmente uma boa resposta bem aprofundada. E um ponto positivo do Gemini em relação às outras inteligências artificiais generativas é o seguinte: se você vier no final da resposta dele, que inclusive foi bem completa, e depois clicar nesse compartilhar e exportar, você pode automaticamente criar um documento no Google Docs. Se eu seleciono essa opção, ele já criou um documento aqui embaixo, vou abrir nos documentos Google, e aqui tá todo o estudo que eu fiz em relação aos indicadores de logística, e eu posso usar esse documento, renomear aqui e utilizar essa suíte de outras ferramentas do Google também. Como eu também posso vir aqui em compartilhar e criar um rascunho no Gmail. Vamos selecionar essa opção? Ele está criando o e-mail, vou clicar em abrir, e agora é só eu colocar os destinatários ali em cima e enviar toda essa pesquisa para as outras pessoas. Agora vamos para o assunto de análise de dados. O Gemini é muito bom em análises profundas de arquivos grandes. E eu quero que ele faça exatamente isso agora. Que analise os arquivos que eu vou colocar aqui e me explique, por meio de indicadores e métricas, sobre a performance dessa empresa. Vou selecionar em adicionar arquivos, enviar, e vou escolher esses três. Da Contoso Data, que é uma empresa fictícia da Microsoft. Cliquei em abrir e ele vai carregar, fez um carregamento muito rápido e em breve eu vou fazer uma comparação do Gemini com outras inteligências para você ver que ele realmente se destaca nessa frente. Vou pedir para ele analisar todos esses arquivos e vamos ver qual vai ser o nível de profundidade dessa resposta. Aqui embaixo já conseguimos ver uma visão geral do desempenho da empresa em todos esses anos, com as vendas totais, metas, realização de vendas, crescimento e também em relação à meta, ou seja, ele próprio determinou alguns KPIs bastante importantes para a área de vendas e fez uma análise dos indicadores destacando os principais desempenhos. O mais legal é isso daqui, olha só, se eu clicar em exportar para planilhas, ele vai exportar, criar um arquivo de Excel, que na verdade é no Google Sheets. Vou abrir as planilhas e ele já vai vir integrado com a plataforma do Google. E falando sobre essa integração, vamos usar aqui no Google Sheets uma funcionalidade muito incrível do Gemini. Vou clicar em arquivo, depois novo, planilha. E eu vou pedir para o Gemini me ajudar a criar uma tabela para convidar pessoas para um aniversário. Aqui nessa barra da direita, que eu posso acessar aqui no Pedir Gemini do lado da minha foto, eu vou escrever o seguinte embaixo. Crie uma tabela para organizar as tarefas de uma festa de aniversário para 40 pessoas. Pressionei Enter e ele inseriu já várias tarefas, como escolher o tema da festa, fazer a lista de convidados, enviar convites, responsáveis, e aí eu posso mudar para os responsáveis oficiais, o status, vou clicar que eu quero inserir, para escolher de fato a inserção dessa tabela aqui, e dentro desse status, ó, eu posso mudar como não iniciado, determinar qual é a data de conclusão, uma coluna de notas para escrever sobre isso e as prioridades. Simplesmente incrível. Aproveitando que a gente está dando um overview em relação à inteligência artificial do Google dentro dos documentos, vamos lá para o Docs, que é esse daqui onde nós criamos aquela parte de análises de indicadores de logística. E vamos supor que eu não tenha gostado
dessa parte daqui embaixo. E eu quero que o Gemini expanda esse conteúdo. Eu posso clicar em revisar e depois dizer para detalhar. Cliquei aqui, ele vai formular uma resposta em um parágrafo muito maior e mais complementar. Olha o tamanho desse parágrafo em relação ao que estava antes. Como também posso fazer o contrário. Vamos supor, eu vou descartar isso daqui e agora eu quero encurtar todo esse parágrafo daqui. Selecionei, revisar, encurtar e ele vai diminuir. Ficou bem menor. Eu posso clicar em inserir e ele substituiu aquele super parágrafo com somente esse. E posso continuar encurtando cada vez mais. Incrível, mas não termina aqui essa capacidade do Gemini em integrar com outras funcionalidades do próprio Google. Vamos fazer uma exploração lá no meu e-mail. Vou voltar no Gemini, criar uma nova conversa e vou pedir para ele dentro do Gmail, e aí eu posso simplesmente escrever @ e ele vai me mostrar todas as ferramentas que eu posso utilizar do próprio Google. Vou dizer que eu quero no Gmail e vou pedi-lo para achar todos os e-mails de compras realizadas em lojas. Pressionei Enter, ele vai se conectar no meu Gmail de verdade e já listou tudo para mim. Disse que eu comprei na Amazon, no valor de 1.270, nesse outro valor, no dia 20 de maio, mais um. E aí eu posso perguntar para ele várias outras coisas. Ele relacionou tudo isso. E se não bastasse todas essas integrações, eu poderia até pedir para ele criar uma planilha. Crie uma planilha com todos os gastos resumidos por mês. Pressionei Enter e pronto, já tenho um arquivo em CSV no Docs. Só não vou abrir para você não ver os gastos que eu tive por mês, mas ele já fez. Continuando com essas integrações, eu vou te mostrar onde ele realmente brilha, que é no YouTube. Já que é do Google, vou colocar aqui @YouTube e depois vou dizer para ele, resuma os principais tópicos desse vídeo, me ensinando sobre produtividade. E o vídeo que eu quero que ele resuma é esse daqui. Vou pressionar em enviar. Você vai conseguir ver o vídeo daqui a pouco, eu já vou te mostrar, mas deixa ele fazer o resumo primeiro. Olha só, ele vai se conectar ao YouTube, já identificou o assunto do vídeo, que é com o Matheus Paredes, sobre produtividade tóxica versus produtividade como meio de produção, de fato, a importância de ordem, pessoas, processos e ferramentas. E o mais incrível que eu acho do Gemini é isso. Quando ele está falando sobre pessoas, ter as pessoas certas, com cultura e habilidades adequadas, se eu passo o mouse em cima desse segundo e clico, ele vai me levar direto para o YouTube, exatamente nesse tempo desse podcast. Vem processo, né? Pessoas, processos e ferramentas. Né? Se você não tem as pessoas corretas, você não vai conseguir. E eu consigo explorar de fato o que ele está falando sobre isso e não somente um resumo. E essa capacidade de você conseguir explorar de fato esse resumo com segundos de onde está sendo falado sobre isso é incrível para você ter de fato uma retenção maior, para você ver a pessoa falando sobre esse assunto que você interpretou como algo bastante relevante para aprender. Outra funcionalidade muito importante do Gemini é a possibilidade de utilização do Canvas, onde você pode alterar algum documento que você está fazendo ou pedir para ele trechos específicos para ele modificar e deixar totalmente diferente, ou reduzir ou aumentar a formalidade. Vamos fazer um teste. Cliquei em Canvas para habilitar essa funcionalidade e agora eu vou pedir para ele criar um roteiro de palestra sobre como ser mais produtivo. Vou enviar e ele vai modificar a forma como ele vai me dar o resultado. Olha só, ele abriu o Canvas aqui do lado, está gerando ainda a palestra, baseado nesse podcast que eu coloquei anteriormente. E eu posso fazer o seguinte, vamos supor que eu não tenha gostado dessa parte. Selecionei tudo, posso pedir para o Gemini mudar totalmente, focando em neurociência. Pressiono Enter e ele vai mudar só essa parte do documento do Canvas. Simplesmente incrível isso daqui. Mas se eu achar que ficou muito formal, eu posso selecionar aquilo que eu quero mudar. Então, nosso cérebro possui redes de atenção. E aqui na direita, consigo mudar o tom e também o tamanho. Vamos mudar o tom e eu quero deixar muito formal. Então, vou selecionar aqui, ele vai alterar só esse parágrafo. E olha que mudança brutal! O dispositivo neural humano é possuído por intrínsecas redes atencionais. Bem diferente daquele informal de nosso cérebro. Se não bastasse todas essas funcionalidades, ele também consegue programar. Vou criar uma nova conversa aqui na direita e vou pedir para ele criar um site de cadastros de solicitações de reembolso de uma empresa com a possibilidade de incluir documentos. Enviei, ele vai processar e ele me deu em inglês porque minha conta inteira do Google está configurada em inglês, mas se a sua tiver em português é assim que ele vai retornar para você. Então, já
mostrou todos os desenvolvimentos que ele vai fazer. Eu poderia alterar e direcionar ele, mas eu já quero que ele faça esse site. E como resultado, vai abrir aqui na direita o desenvolvimento. Já consigo ver lá em cima que está usando React. E temos o sistema de reembolso totalmente desenvolvido. Posso clicar em compartilhar no Canvas. Ele vai criar um link, onde eu posso vir aqui no navegador, colar e ter acesso a essa página de uma forma mais focada, sem o Google Gemini por trás. Ó, assim ficou o site que eu pedi. Vou criar uma nova solicitação, tipo de reembolso. Viagem, data de despesa, 23/7/2025. Descrição, blá, 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 R$500. URL do documento, se tiver anexo, observações, e posso enviar essa solicitação. Já foi cadastrada com sucesso, está funcionando esse sistema, já está aqui embaixo e eu posso excluir se eu quiser. E aí, para melhorar esse sistema, eu poderia colocar um processo de aprovação com usuários aprovadores, copiar esse código inteiro e, de fato, desenvolver isso em um ambiente para hospedar. Tem algumas pesquisas independentes que dizem que o Gemini não é tão bom assim para programação. E o ChatGPT é melhor do que ele nesse ponto. Mas ele conseguiu fazer com sucesso aquilo que nós pedimos. Vamos voltar para o Gemini e eu quero fazer uma nova solicitação para ele, que vai ser o seguinte. Crie um roteiro de viagem de 5 dias para os Lençóis Maranhenses. Vou pedir para ele pesquisar sobre isso e vai criar o roteiro. Só que até o momento tá bem igual ao ChatGPT. Só que tem uma funcionalidade muito incrível aqui dentro, que é a utilização de uma ferramenta que, inclusive, eu uso muito, chamado Google Flights, Google Voos. Vou selecionar e pedir para ele pesquisar por voos para Miami, saindo de São Paulo em outubro de 2025. Quero ficar 10 dias. Então, ele vai escolher a data de ida e a data de volta vão ser 10 dias depois. Cliquei em enviar e para usar o Gemini para partes de pesquisas de viagens em específico é simplesmente incrível por causa disso. Ele consegue utilizar o Google Voos, já achou um voo com escala de R$2.000, 13 horas no total, e voos diretos, 2.900 com 8 horas no total. Lá embaixo ele vai trazer um resumo dessas informações no Google Flights. Eu posso selecionar aqui, ele vai me levar lá para o outro site. Posso clicar embaixo e já selecionar esse voo e comprar direto da companhia. Agora, outra funcionalidade super incrível que é a seguinte. Eu vou pedir para ele todos os dias, às 7 horas da manhã, me entregar um resumo das principais notícias sobre commodities, minério de ferro, soja, petróleo, que impactam as ações da Bolsa Brasileira. Cliquei em enviar, ele vai processar a solicitação e vai criar essa tarefa agendada e me enviar todos os dias esse resumo das principais notícias. E se você quiser gerenciar aquilo que você já programou de alertas, é só clicar aqui embaixo, depois ações agendadas, e ele vai listar todas as suas, você pode pausar ou simplesmente continuar com elas. Agora eu vou te mostrar uma outra funcionalidade que também tem no ChatGPT, mas o Google é especialmente melhor porque ele consegue ter acesso aos sites de uma forma mais em tempo real, já que ele é uma plataforma de indexação. O Google, como um todo, surgiu para isso. Então ele sabe mais sobre os sites que já estão no ar do que o OpenAI, que certamente deve usar o Google por trás. Eu pedi para ele detalhar profundamente sobre os impactos da flutuação de commodities e como ter rentabilidade e lucro com a compra de ações na bolsa de valores. Mas nesse ponto em específico, eu vou selecionar o Deep Research para ele fazer uma pesquisa profunda, que é o equivalente à investigação no ChatGPT. Cliquei em enviar, ele vai processar e primeiro me mostrar um plano. Então ele vai primeiro pesquisar os sites, analisar o resultado, criar relatórios e eu posso editar esse plano ou iniciar a pesquisa. Vou dizer que eu quero iniciar a pesquisa e ele vai demorar alguns minutos, porque é de fato uma pesquisa muito aprofundada. Ele consegue já mostrar o raciocínio, eu posso deixar rodando e o resultado foi esse daqui. Olha o tamanho dessa pesquisa profunda que ele fez. Deixa eu pegar alguma mais interessante, ó. Principais empresas listadas e seus códigos que são influenciadas por commodities: petróleo, Petrobras, Enalta, Cosan, mineradoras, Vale, Gerdau, e a pesquisa está realmente muito profunda e todas as fontes. Normalmente, as fontes da pesquisa profunda do Gemini tendem a ser mais atualizadas que do ChatGPT, mas isso muda a cada atualização, então pode ser que isso flutue em algum momento. É importante também ressaltar que a investigação só está disponível para as contas Pro. No caso, a minha está aqui em cima. Se você for usuário gratuito do Gemini, não vai ter acesso à investigação. Vamos para outra funcionalidade do Gemini, que é a possibilidade de criação de eventos no calendário. Eu vou pedir para ele utilizar o Google Calendário, que é essa ferramenta daqui, e eu quero que ele crie uma rotina diária de estudos de 1 hora por dia, de segunda a sexta, começando às 18 horas,
e sábado durante 2 horas a partir das 9 horas da manhã. Cliquei em enviar e ele tá me perguntando se eu quero criar esses 2 itens. Entendeu certinho que é de segunda a sexta, de 18 às 19 e sábado 2 horas. Se eu disser aqui embaixo que sim, eu quero criar, ele vai lá na minha agenda e vai criar isso pra mim. Simplesmente incrível. Vamos para a última funcionalidade que eu vou te mostrar, vai ser essa daqui. Vou criar uma nova conversa e fazer uma integração com o Google Maps. E eu quero que ele pesquise pelos top 5 bares mais bem avaliados na região de Moema, em São Paulo. Cliquei em enviar, ele vai se conectar com o Google Maps e já retornou. O Banqueta, depois Steel Bar, mais para baixo Meat Bar, Câmara Fria e Viana Bar Grill. Lá embaixo, ele vai abrir o Google Maps e listar exatamente onde esses bares estão. E é claro que o Gemini também tem as funcionalidades de criação de vídeos, imagens e conversas por voz, assim como o ChatGPT. E aí, você aprendeu mais sobre o Google Gemini? Acha ele melhor ou pior do que o ChatGPT agora? Eu tô seriamente dividida entre os dois. Realmente acho que cada um tem as suas forças e fraquezas de acordo com aquilo que você vai fazer. Se você quer fazer todos esses testes e ter os prompts que eu usei aqui no Gemini, eu tô deixando para você fazer download, clicando no link que tá aqui na descrição, com a lista de todos esses exemplos. Se você quiser mais vídeos sobre inteligência artificial, já sabe, também comenta aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!